para todos os públicos. Artistas de todo mundo, principalmente aqueles que trabalham com contato direto com o público, tiveram que, primeiro, interromper e depois adaptar as suas práticas artísticas aos espaços digitais, para continuar a fazer a sua arte. Este contexto também repercutiu no ensino da arte. Em todos os níveis tem sido realizado remotamente. Este seria o novo normal ou uma reinvenção das artes? É o que vamos matutar no nosso programa de hoje, ainda em fase de implementação, ou seja, quase 8 meses de desemprego para muitos artistas. Paralelamente a esta situação crítica, um movimento que busca encontrar formas de sobrevivências para a arte e artistas levou muita gente para os meios digitais, em lives, vídeos e inúmeras variações, produzindo experiências interessantes. Web teatro, experimento teatral em lives, teatro virtual, videodança, visitas virtuais a museus e, é claro, muitas lives de shows musicais, que vão gradativamente sendo monetizadas, acentuando, desta maneira, as enormes diferenças já existentes entre artistas renomados e outros menos conhecidos, artistas de mainstream e artistas populares. Para matutar conosco sobre isso, convidamos o artista e professor de artes, Júlio Van, professor no IFG, membro do Cadijó e artista de teatro, cinema e televisão, entre outras coisas. Olá, Júlio, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Johnny, e a todos que estão assistindo. É um grande prazer estar aqui e um privilégio poder ocupar este espaço aqui na TV UFG. Eu também faço parte aqui da equipe deste programa e do grupo de pesquisa Cadijó e poder contribuir com as reflexões sobre a arte neste momento tão desafiador me faz perceber um pouco mais a função social como artista, professor e cidadão. Eu é que agradeço ao UFG, à TV UFG e ao Cadijó por esta oportunidade. Júlio, você é artista e professor de arte já há algum tempo, né? Em algum momento da sua vida profissional, você viveu ou pensou que viveria uma situação como essa que nós estamos vivendo? Não, Johnny, assim, eu sou artista de teatro há mais de 50 anos, né, tendo uma carreira profissional aí desde 1981. Eu vim para Goiânia em 1989 para trabalhar na Companhia Martins Sererê, a convite do diretor Marcos Fayad. Eu dava aulas em cursos livres de teatro e entrei para o UFG, né, assumindo uma carreira como professor de artes a partir de 1996, há 25 anos. Eu iniciei a minha carreira profissional em pleno período da ditadura civil-militar, em 1981. Mas mesmo antes, a minha vida foi marcada significativamente por esse período, porque eu entrei na escola para ser alfabetizado em fevereiro e o golpe ocorreu em março de 1964. Eu, como muita gente, passei por todas as reformas de ensino impostas pelo regime e também vi nascer as primeiras experiências de ensino à distância utilizando o rádio e a televisão. Muitos anos depois, no Rio de Janeiro, eu cheguei, inclusive, a trabalhar no projeto Minerva, de alfabetização de adultos, na Rádio Roquete Pinto. Então, quando eu digo que não, né, que eu não esperava viver isso, eu estou dizendo que eu não esperava que fôssemos passar por outro movimento autoritário aí de imposição ideológica, com uma grande diferença para mim, porque antes eu estava na condição de estudante, e agora eu estou na condição de professor. Eu demorei muito tempo para entender naquela época o que estava acontecendo, e agora eu entendo mais, né? Não que isso seja melhor. Eu sei que o projeto de educação que está aí é fruto do projeto de sociedade centrado na economia neoliberal que se quer produzir politicamente. Naquele momento,
idos lá antes, salvou minha arte, né? Eu fui fazer teatro e fui fazendo teatro que eu comecei a entender o que estava acontecendo. Naquele momento, o teatro teve, assim, então, um papel fundamental nos movimentos de resistência, com muitos exemplos aí. Teatro Oficina, Teatro Arena, Teatro do Oprimido, os centros populares de cultura, grupos de jovens ligados à igreja, que foi onde eu comecei, né, a fazer um teatro mais politizado, e muita rebeldia, desejo de mudar a situação, né, e de ter liberdade de ir e vir, assim, com muita música, cabelos compridos, Tropicália, etc. Mas nós não tínhamos, naquela época, nem celulares e muito menos uma pandemia mortífera, né? Nessa situação de pandemia, nós temos falado que a arte está ajudando as pessoas, assim, a manter a sua sanidade, quer dizer, a arte continua salvando as pessoas como me salvou naquele momento, mas de uma maneira muito diferente. Porque naquele período não era uma doença que nos impedia de sair de casa e de nos aglomerar. Era a repressão política mesmo, brava. Então, neste caso, não. Eu nunca imaginei que viveria uma situação como essa, porque apesar de estarmos vendo aí ações de repressão e censura às expressões artísticas em nome da moral, da religião, assim, numa clara demonstração de conservadorismo, né? Porque todas as liberdades que nós levamos anos de luta para conquistar estão sendo ameaçadas pelas pessoas de bem, né, que claramente só estão interessadas em manter os seus privilégios. E se isso não está acontecendo de forma direta, através dos aparelhos de Estado, como foi naquela época, está acontecendo de outras formas, através do fundamentalismo, das fake news, da doutrina contra o doutrinamento nas escolas, por exemplo. Sempre através de um conceito de moral enviesado e obscuro. Então, há, por exemplo, um patrocínio declarado assim, a um tipo de arte que é alienante, que estimula, por exemplo, o consumo de álcool. E ninguém fala nada disso. Isso parece não incomodar as pessoas. Mas a arte tem, ainda bem, um caráter contestador e político. E, neste aspecto, a arte incomoda muita gente. Pelo menos é a arte que eu e muitos outros artistas aí acreditamos e defendemos, né? E tomara, eu acredito e peço que ela continue incomodando, né? Bom, você trabalha numa escola, o IFG, com estudantes de nível médio, educação de jovens e adultos e licenciaturas. Você também tem atuado na educação à distância. Em programas anteriores, nós conversamos com outros professores do IFG sobre as aulas remotas. Você mesmo conversou com a professora Giovana Consorte sobre as artes do corpo nesse contexto de pandemia. Como tem sido a sua experiência com o ensino remoto das artes? Bom, desafiadora para dizer o mínimo, né? Porque eu já venho trabalhando com educação à distância já há algum tempo, né? Como você disse, mas esta experiência que nós temos vivenciada é muito diferente, né? Porque é uma situação emergencial, né? O que eu quero dizer com isso? Que os nossos estudantes e professores, de modo em geral, não foram preparados para realizar o seu trabalho, desenvolver as suas atividades nessas condições. Eu me sinto assim como se estivesse trocando um pneu do meu carro com ele em movimento e tendo que ser, ao mesmo tempo, o condutor do veículo, quer dizer, por estresse, né? Quando eu digo que não foram preparados, eu vejo isso em amplo aspecto, assim. Então, que vai desde a formação propriamente, né, que vai além da capacitação técnica para o uso de tecnologias, porque essa preparação exige a apropriação dessas tecnologias no trabalho pedagógico, né, compreendendo não apenas as metodologias, mas também o método. Quanto aos estudantes, fala-se muito em inclusão e exclusão digital, mas o quê? O que significa exatamente isso, né? Também parece se resumir à questão do acesso, mas também está muito além disso, né? Quando grande parte dos jovens possuem um aparelho celular e tem acesso a um pacote de dados, isso não garante a inclusão, né? Porque podem estar apenas sendo consumidores de tecnologia, tornando-se reféns da economia de mercado,
nos tornando assim, não tornando essas pessoas menos alienadas, ao contrário, né? Mais alienadas. Será que isso é inclusão? Sim, é inclusão no projeto de sociedade em que a maioria das pessoas não passa de consumidores. Ensinar arte no contexto da pandemia tem provocado assim algumas mudanças metodológicas do presencial para o virtual, também no conteúdo e também nas mentalidades, né? Eu estou trabalhando remotamente, né, virtualmente, e o teatro é um fenômeno presencial, né, por exemplo. Então, eu tenho trabalhado fundamentos da arte, né? O que antes era feito com teatro, agora eu estou fazendo com o audiovisual. Então, ok, isso é possível. Mas não é a mesma coisa, né? Tem gente dando aula de teatro online, e eu sempre fico imaginando como se trabalha com conteúdos que envolvem a psique, a subjetividade. Né? Como? Eu me sinto um pouco fora, né, do controle que antes o presencial me concedia, assim, né? Mesmo que não seja totalmente. Agora, os estudantes estão ligados comigo por um fio muito fino, que é a conexão da internet. E sobre isso eu não tenho nenhum controle. Então, esse desafio não é desafiado no sentido positivo, é desafio no sentido de ficar tenso, né, estressado e tendo que superar certas condições que não foram dadas para realizar o meu trabalho. Estamos conversando com o professor Júlio Van sobre o tema Arte em Tempos de Pandemia. Daqui a pouco vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o tema. Voltamos já. Isso. E até mesmo o estado de consciência, né, que se encontra aí os estudantes e professores, e certamente as suas subjetividades. Tem muita gente falando em adoecimento, por exemplo, porque cada um reage de uma determinada forma às pressões que este modo de trabalho implica. Né? Então, por exemplo, assim, o que motiva estes sujeitos a participar de um processo educativo, seja ele presencial ou remoto? Né? Eu estou falando aqui de motivo, querendo dizer, né, assim, o sentido que esses sujeitos dão ao que estão ensinando e aprendendo. E também o que isso significa socialmente. Né? Porque numa sociedade capitalista, muitas vezes se entende esse motivo como sendo relacionado apenas ao fato de que esta ou aquela profissão vai ser ou não rentável para as pessoas, né, para aqueles profissionais. E sabemos que algumas profissões vão exigir aí um alto grau de investimento financeiro para a sua formação, o que impede que muita gente de acessar essas formações. Então, o principal desafio para mim, neste momento, é manter ativo este motivo para ensinar e aprender, que a falta de contato presencial fragiliza, né, e nos deixa a todos inseguros quanto ao êxito neste processo. E o segundo, não menos importante, bem ao contrário, é a garantia da educação como um direito de todos, que você falou lá no início, né? Porque o que vai envolver diretamente a questão do acesso. Se antes esse direito já estava assim, bastante comprometido, agora nós vemos o acirramento desta situação. Essa situação pandêmica trouxe à superfície, o que é bem diferente de ter provocado, né? O quanto o nosso projeto de educação é excludente e não condiz com a premissa constitucional da educação como um direito de todos. Necessariamente isso. Obrigado, professor. Os artistas têm buscado formas de continuar a realizar os seus trabalhos no modo remoto, se adaptando à realidade objetiva e histórica que estamos vivenciando. O que isso tem trazido de implicações para a prática artística e para a formação do artista, incluindo aí, né, a sua experiência pessoal. Bom, no cenário atual, nós artistas não estamos tendo assim, muitas alternativas, né? Ou adiamos o nosso trabalho para um momento em que essa pandemia seja superada, tendo novamente abertos os espaços culturais onde atuamos, ou nos adaptamos à condição do momento e realizamos essa transposição de linguagem. No meu caso,
do teatro para o audiovisual. Mas é preciso dizer que há muita gente enfrentando problemas sérios de subsistência, e entre elas, muitos artistas. Nós temos aí, como você disse também, a Lei Aldir Blanc, que tem como objetivo fornecer um auxílio emergencial para trabalhadores da arte e da cultura. Né? E não preciso, né? Mas eu, particularmente, eu não preciso, mas tem muita gente que precisa, por questão mesmo de sobrevivência, como outros tantos trabalhadores que estão desempregados. Né? E já estamos há 8 meses parados e a lei ainda está em fase de implementação. 8 meses sem trabalho para muita gente. E voltando ao meu trabalho, né? Eu sou da velha escola que dizia teatro filmado não é teatro. Então, eu estou tendo assim uma certa dificuldade em aceitar o que estamos fazendo virtualmente como uma forma de teatro. Eu também faço cinema e televisão e não se trata de preconceito com uma ou outra linguagem, mas são distintas. Nos meus experimentos online, ou ao vivo ou gravados, eu tenho buscado desenvolver uma poética visual e sonora que tenha a ver com aquilo que eu tenho buscado, que eu tenho proposto no teatro, né? Me afastando, assim, aí nesse trabalho, em certa medida, do naturalismo, mas não vejo nisso nada de novo, nem que eu esteja reinventando o teatro. Um artista, né, conhecido meu, assim, o Henrique Fontes, disse uma coisa que eu concordo plenamente. Um bom texto faz toda a diferença. O que é um bom texto para mim? É você ter algo para dizer. E isso vem antes, durante e depois da forma. Né? Não me basta a visualidade estética, a forma pela forma. Mas essa é uma visão pessoal, cada um tem a sua busca. Né? Inclusive, esse texto pode ser a própria visualidade. Eu acredito que no pós-pandemia eu vá continuar com as experiências aí virtuais, porque me trouxe outras possibilidades de expressão. E eu vou continuar fazendo teatro, porque nada substitui o contato direto com o público. Né? São coisas diferentes que dialogam entre si, mas não se substituem. Bom, sobre os experimentos, né? Você tem realizado esses experimentos artísticos nos meios digitais, ministrado aulas remotas e buscado compreender esses processos no contexto atual. Como tem sido, né, para você, como professor, pesquisador e artista? Bom, eu vou tentar resumir, porque só essa pergunta daria para a gente fazer um programa inteiro aqui, né? Porque eu posso dividir as frentes com as quais eu tenho trabalhado em 4. O trabalho com o ensino remoto na disciplina Artes, lá no IFG, principalmente com estudantes de EJA. O trabalho com experimentação com estudantes, professores e artistas no projeto Arte de Quinta, que eu estou fazendo junto com outros professores de artes do IFG. A proposta do experimento teatral em live, que se chamou Para Se Dizer a Verdade, inspirado na obra do Bertolt Brecht, e o programa matutano, que é aqui também, onde temos buscado fazer uma reflexão sobre a educação, agora no contexto da pandemia. O fundamento de todas essas atividades, para mim, está no sentido de praxis e de consciência transformadora que eu tenho buscado conferir ao meu trabalho. Eu costumo dizer que nós não podemos nos adaptar pura e simplesmente às condições e circunstâncias que se impõem. Né? É preciso manter o estado de indignação, de perplexidade, de vigília, de posicionamento crítico. Quer dizer, para mim é isso. Ficar atento e em movimento para não cair na armadilha de que esse momento está sendo bom para pensarmos e repensarmos o que estávamos fazendo até então. Nós temos que repensar tudo isso, percebendo que esse momento não tem nada de bom. Porque, senão, nós vamos acabar naturalizando a morte de mais de 60 mil pessoas. 160 mil pessoas, isso não é natural, isso não é normal. É preciso, assim, mergulhar fundo e identificar as causas que levaram a isso. Eu entendo que se a gente consegue identificar, essas causas podem ser atacadas, mudadas, transformadas, né? Entender que essas causas são evitáveis, né? Isso me disse o senhor Bertolt Brecht. Eu, como artista, professor e cidadão, eu só vejo alguma possibilidade, é não permitir que esse novo normal se instale como uma consequência natural, porque não há nada natural ou normal nisso tudo que está acontecendo.
realmente não há normalidade na barbárie, e como o senhor disse, são mais de 160 mil mortos. São brasileiros que perderam a vida. Hoje, nós matutamos sobre arte em tempos de pandemia e vimos que, trabalhando no ensino remoto e com meios digitais, há desafios e também possibilidades a serem exploradas quando tratamos das transposições de conteúdos e linguagens do presencial para o virtual, seja no ensino ou no trabalho artístico. Obrigado, professor Júlio, por sua participação. Eu quero muito agradecer à equipe que vem realizando o programa Matutando, que eu tenho o prazer de fazer parte, também à TV UFG, que tem sido nossa parceira fundamental nessa empreitada, né? Agradecer às pessoas que estão acompanhando esses diálogos. Falar sobre arte no contexto atual, assim, é importante, considerando o papel social do artista e da própria arte na formação humana. Né? Nós fazemos arte porque nós somos humanos, né? E é por isso que eu digo, a arte nos humaniza no melhor sentido que isso possa ter, da empatia. É isso, muito obrigado. Obrigado novamente. No programa de hoje, nós dialogamos com o professor Júlio Van e fechamos mais uma série de programas tratando da arte em tempos de pandemia. Para conhecer um pouco mais sobre o tema tratado no programa de hoje, sugerimos a leitura do artigo A Arte e a Cultura em Tempos de Pandemia: Os Vários Vírus que Nos Assolam, da historiadora e professora Lia Calebre, publicado este ano pela revista Extra Prensa, Cultura e Comunicação da América Latina, São Paulo, que está disponível na internet. Sugerimos também uma visita ao Museu do Coronavírus, disponível na internet pelo perfil no Instagram, @COVIDArtMuseum, onde você pode visualizar obras de arte sobre a pandemia e, se quiser, pode submeter seu trabalho visual sobre o tema. E entre os muitos festivais e mostras de arte online, apontamos o site Festival Up, onde você vai encontrar música, dança, teatro, artes visuais, cinema e experimentos estéticos com artistas do Brasil inteiro. Uma produção da Ecos, disponível em www.festivalup.org. E continua aberto o nosso convite para você participar do projeto Arquipélago de Memórias, que está coletando depoimentos em áudio sobre como a pandemia da Covid-19 está afetando nossa vida. Serão coletados depoimentos de professores, estudantes e familiares para formar um banco de dados que comporão cápsulas de memória. Para acessar, pesquise no seu navegador Arquipélago de Memórias UFG. Na próxima semana, iniciamos uma nova série de programas do Matutando, com o tema Pesquisa, Extensão e Formação Humana. Vamos receber a professora Ada Echalar e o professor Marlon Soares, ambos docentes da UFG, que vão matutar sobre a escola com ciência na pandemia. Não perca e até lá!